Fala pessoal, professor Deico aqui mais uma vez. Questão número 13, página 356. Vamos lá. Questão 13 fala o seguinte, ó. A figura representa o comportamento de um raio luminoso ao atravessar um prisma de Amici, imerso no ar, n igual a 1. Letra A. Identifique as refrações e/u reflexões sofridas pelo raio luminoso ao atravessar o prisma. E letra B. Sabendo-se que 45 graus é o ângulo limite de incidência, qual é o índice de refração do prisma? Aí aqui, antes de fazer a questão em si, eu vou fazer um lembrete com vocês, talvez você não esteja lembrando aí, o que é a relação de ângulo limite. O que a gente precisa lembrar é que toda vez que a luz sai de um meio mais denso e tenta passar para um meio menos denso, ela vai ter um limite de refração. Como assim? Ó? Imaginemos o seguinte, eu tenho aqui a superfície que separa dois meios, vou dizer que o meio de cima é o meio mais denso e o meio de baixo é o meio menos denso. E eu tenho um raio de luz que, porventura, incide aqui. Vou fazer ele incidindo em verde. Essa é a incidência. Vou dar um zoom aqui também para ficar mais fácil da gente ver. Então, ele está incidindo ali. A gente lembra que para falar sobre refração, a primeira coisa que a gente tem que ter é traçar aqui ó, a reta normal. Então, aqui nós teríamos a reta normal a esta superfície aí. Lembrando, mais uma vez, a reta normal ela é sempre pontilhada por ser uma relação imaginária, né? Então, tá aí a reta normal à superfície. Aí, este aqui que nós temos é o ângulo de incidência. E olha o que eu quero que você observe. Como ela está indo do meio mais denso para o meio menos denso, ela vai se afastar da reta normal. Então, a trajetória original desse raio de luz seria essa. Caso não tivesse havendo mudança de meio, ele passaria aqui, né? Só que olha só, está havendo mudança de meio, então a luz não passa por aqui. Ela vai se afastar desse ponto. Então, este raio de luz aqui, ó, ao invés de passar por aqui, se afastou e aumentou o ângulo da refração. Então, ele acabaria saindo por aqui e esse é o nosso ângulo de refração. Vou chamar de ângulo R aqui, tá bom? Beleza, até aí tudo bem. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, vou fazer aqui em laranja, de eu mudar a direção desse feixe de luz e fazer ele incidir com um ângulo maior. Acontece bastante. Então, o raio de luz ó, vai incidir ali com um ângulo maior. Verifique bem que o ângulo do raio laranja é maior, né? A abertura é maior do que o ângulo de incidência do raio verde. Se o ângulo de incidência é maior, o ângulo de refração também vai ser maior, porque ele vai afastar ainda mais da reta normal. Então, vai acontecer uma coisa mais ou menos assim. Ó. O raio de luz vai afastar ainda mais. Só que se você concordar, se eu for abrindo e abrindo e abrindo esse raio de luz cada vez mais, vamos colocar aqui com incidência com valor ainda maior, olha o que a gente vai ter. Se eu faço incidência aqui ainda de maior ângulo, pode acontecer o seguinte, o raio refratado vai se afastar tanto da reta normal que vai acabar deitando sobre a superfície. Quando isso acontecer, nós dizemos que nós temos aqui o chamado raio rasante e diremos que o ângulo de incidência atingiu o ângulo limite. Então, este ângulo aqui, ó, azul, é o chamado ângulo limite. Por que ângulo limite? Porque ele é o último ângulo para o qual ainda vai haver refração. Verifique bem, se eu aumentar ainda mais o ângulo ali, o que vai acabar acontecendo? O raio de luz vai deixar de refratar e vai passar a refletir, né? Se o ângulo fosse um pouco maior aqui, ó, o raio de luz ia acabar fazendo uma reflexão, certo? Isso é chamado de reflexão interna total. Então, o que nós temos aqui? Ó? Este é o ângulo limite, ou seja, quando a incidência atinge o ângulo limite, o raio refratado se torna rasante, ou seja, o raio refratado passa a fazer 90 graus com a reta normal. Essa é a situação. O que isso implica? Se a gente for aplicar a lei de Snell aqui, nós teríamos o seguinte, né? Esse é o meio 1, esse é o meio 2. E aí a gente lembra que N1 vezes o seno do alfa 1 tem que ser igual ao N2 vezes o seno do alfa 2.
Nessa situação aí, o N1 é o N do meio 1, eu vou manter essa incógnita, porque eu não dei valores, mas tá bom, vezes o seno, aí olha só, o ângulo formado no meio 1 é o ângulo limite, então é o seno do ângulo limite. Isso tem que ser igual ao N2 vezes o seno. Opa, se a incidência atinge o ângulo limite, nós teremos o quê? Nós teremos uma refração com 90 graus. Então, olha o que acontece. Quando o índice de refração do meio no qual ocorre a incidência, né, tem ali aqui índice de refração do meio no qual ocorre a refração, e a gente tem um ângulo atingindo o ângulo limite, nós teremos uma refração de 90 graus. Só que aí vem o seguinte, quando a refração vale 90 graus, a gente sabe que o seno de 90, né, vale 1. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, o seno do ângulo limite é igual ao NR, que já estava lá, sobre o NI. O NR é o índice de refração do meio no qual o raio se refrata e o NI é o índice de refração do meio incidente. E é interessante que a gente lembre que isso aconteceu pois a luz estava indo do meio mais denso, tentando ir do meio mais denso para o menos denso. Só teremos o fenômeno da reflexão total quando a luz estiver tentando ir do meio mais para o meio menos, tudo bem? Cabe, então, a gente guardar isso aqui, ó. Essa aqui é a relação de ângulo limite. Vou deixar ela salva ali em cima. Beleza? Então, esse é o lembrete que eu precisava fazer para que a gente possa resolver essa questão. Sei que muita gente não lembrava. Então, vamos para a questão em si agora e você vai ver que ela sai fácil depois de lembrar disso. Vou deixar aqui, ó, a relação de ângulo limite para a gente lembrar. Primeira coisa que ele pede na letra A é para que a gente identifique as reflexões e refrações. Agora ficou bem fácil, olha só. Se tem mudança de meio é refração, se não tem é reflexão. Então, vamos observar o raio de luz. O raio incide e passa neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto 1. No ponto 1, ele saiu do meio A e foi para o meio B, certo? Então, houve uma refração. Aqui no ponto 2, ele tentou mudar de meio, só que ele acabou saindo do meio B, que era esse aqui, e voltou para o meio B. Então, quando ele volta para o mesmo meio, nós temos uma reflexão. E depois, ele saiu do meio B e foi para o meio A, certo? Aqui no ponto 3. Então, o que acontece? Nós temos duas refrações que estão localizadas no ponto 1 e no ponto 3, e nós temos uma reflexão total que está localizada no ponto 2. Por que reflexão total? Porque este raio de luz tentou atravessar meios transparentes e não conseguiu mesmo assim. Ou seja, ele excedeu o ângulo limite, houve uma reflexão interna total. Então, essa é a situação. Nós temos duas refrações e esta reflexão, beleza? Então, a letra A era só isso, que ele pedia apenas para que a gente identificasse, está aí identificado. Agora, a letra B é mais categórica, é uma questão mais simples. Fala assim, ó, sabendo-se que 45 graus é o ângulo limite de incidência, qual é o índice de refração do prisma? Gente, então, ó, letra B, o que a gente vai ter que lembrar? Se é ângulo limite, ele está falando do ponto onde teve a reflexão. E essa reflexão aconteceu aqui, ó, no ponto que a gente tinha dito que era o ponto 2, agorinha, né? E aí o que a gente tem? Aqui você tem a luz incidindo pelo prisma e tentando ir para o ar. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, na letra B, a seguinte relação. O seno do ângulo limite é igual. Aí a gente tem ali, ó, o N da refração, que é o N do ar, porque ele está tentando ir para o ar, sobre o N da incidência, que é o N do prisma. Com isso, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos ter aqui o seno do ângulo de 45, que é o ângulo limite, segundo o texto, é igual ao N do ar, que vale 1, sobre o N do prisma, que vale, que a gente ainda não sabe, né? Então, o N do prisma. Aí, o que a gente vai ter aqui? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a 1 sobre N do prisma. Vou apenas multiplicar cruzado aqui e nós teremos que raiz de 2 vezes o N do prisma é igual a 2. Portanto, o N do prisma é igual a 2 sobre raiz de 2.
A gente não pode ficar, né, com raiz no denominador, então o que nós teremos aqui é uma racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, não esqueçam-se disso. Então, nós teremos aqui que o n do prisma é igual a 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Esse 2 vai acabar cortando com esse 2 aqui de baixo, e o que nos resta é que o índice de refração do prisma é igual a raiz de 2. E essa é a questão de número 13, beleza? É isso daí, valeu!